Bom dia, viemos com mais uma gotinha de Deus no seu dia. O tema de hoje aqui no livro dos esboços é o que Deus decidiu e está decidido. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem pôs o invalidará. A sua mão está estendida, quem pois o fará voltar atrás? A soberania divina em determinadas coisas e as únicas coisas que podem alterar a determinação divina. Aqui nesse texto nós aprendemos que ninguém pode impedir o agir e os propósitos de Deus em abençoar as nossas vidas. E apenas um coração contrito, quebrantado, arrependido, convertido e humilde pode alterar as determinações contrárias e judiciais contra as nossas vidas. Na Bíblia, qual é o tema de hoje? A Bíblia saiu aqui, 2 Reis, capítulo 4, que fala sobre o profeta Eliseu e a viúva. É uma história conhecida de nós que lemos a Bíblia, onde vai falar que teve uma mulher que ela era esposa de um dos filhos dos profetas, e ela encontra com Eliseu, que era homem de Deus, era profeta de Deus ali, na época homem que era cheio de Deus, que tinha muito, que fazia milagres, coisas grandes, seguindo assim uma sucessão de Elias. A Bíblia diz que ela encontra com ele e vai falar para ele assim que seu esposo, ela ficou viúva, porque o esposo dela era temente a Deus, ele servia ao Senhor e era temente a Deus, e que ela está passando por um momento de dificuldade, que os credores, as pessoas do qual ele tinha uma dívida, vieram atrás dela, dizendo para ela, se ela não pagasse aquela dívida que ela tinha que ele tinha deixado, para trás, se ela não tivesse condições de pagar essa dívida, que seria levado os filhos dela para trabalhar, para ser escravos daqueles credores, porque eles tinham que receber aquilo que era deles. E a Bíblia diz que ela vai falar para ele, para Eliseu, e Eliseu fala assim: mas o que eu posso fazer para te ajudar? Como eu posso te ajudar? Daí ele pergunta para ela assim, ele pergunta: o que você tem dentro da sua casa? O que você tem aí? Aí ela vai dizer para ele que ela tem só uma botija de azeite, uma tigela de azeite de uma garrafa, seja lá, algo que tinha um pouco de azeite, pouco de óleo, como se diz. E ele diz assim, então faz o seguinte: vai até os vizinhos, todos os seus vizinhos aqui, que você conhece, e pede a eles vasilhas emprestadas, muitas vasilhas, traz muitas vasilhas emprestadas e traz para cá, vem, traz para cá, e entra com essas vasilhas, você e seus filhos, fecha a porta e começa a encher as vasilhas que você tomou emprestada, e vai colocando assim do lado as que estiverem totalmente cheias, vai colocando assim ao lado. E ela foi seguindo conforme o profeta disse para ela, conforme Eliseu disse para ela, ela foi fazendo conforme ele disse. Do azeite que ela tinha, ela foi enchendo as vasilhas, foi enchendo, e colocando do lado, como ele tinha dito para ser feito. E a Bíblia diz que, acabando as que estavam próxima dela, ela disse, pede para o seu filho: traz mais vasilhas. Aí eles falam: mãe, acabou, não tem mais vasilha. E quando ele fala que acabou, que não tinha mais vasilha, automaticamente o próprio azeite já para de sair ali daquela garrafa que ela tinha. Então a Bíblia diz que cessa o azeite, e ela vai lá e fala, como terminou a atividade que ele tinha pedido para fazer, terminou ali o que ele falou, ela foi contar para o profeta, falou assim: eu fiz do jeito que você falou, do jeito que o senhor falou. Aí creio que tenha mostrado para ele todas as vasilhas cheias. Ele disse assim para ela assim: agora você vai, paga o seu credor, vende uma quantidade, paga a sua dívida com aqueles homens, e o restante que sobrou ali, você vai viver desse resto aí. O restante que sobrou, você viva do resto. É o que fala no último versículo. Ele fala assim no versículo, no 7. A mulher foi e contou tudo ao homem de Deus, e este disse-lhe: vai e vende este óleo para pagar a sua dívida. Depois disso, tu e teus filhos vivereis do resto. É uma palavra de prosperidade, uma palavra de bênção do Senhor para a vida dessa mulher. Porque, irmãos, uma mulher, quando ela fica viúva, ela não tem, perde ali o seu marido, aquele que é auxiliador dela, aquele que sustenta a casa, e ela não tinha como sustentar, não tinha como trabalhar naquela época, que aquela época era uma época diferente de hoje, Hoje as mulheres são dependentes, muitas delas trabalham, não tem marido, vive só, mas naquela época era uma época diferente das de hoje.
E a Bíblia diz que este homem era servo de Deus, mas ele deixou uma dívida para trás, né? Deixou uma dívida ali pendente e naquele tempo não podia deixar dívida, tinha que ser paga todas as dívidas. Não é como hoje, que se parcela, que se faz aquilo outro, que cancela a dívida. Não, naquela época tinha que pagar. Só que os caras queriam levar os filhos dela, né? Os filhos dela como pagamento disso. E engraçado, irmãos, que é uma coisa que Deus deu para ela, os filhos. Não é? O filho foi dado para a mãe, foi dado para a esposa, foi dado para o marido. Foi um filho, é uma bênção de Deus. A Bíblia diz que elas são a herança do Senhor para nós. Salmos diz. Os filhos são a herança do Senhor. Então, se Deus deu um filho para ela, jamais Deus ia permitir alguém tomar esses filhos dela, né? Ainda ela sendo viúva e servindo a Deus. A Bíblia diz que quem serve a Deus, ele não vai ser escravo de ninguém. Então os filhos delas eram tementes a Deus, eles eram filhos de Deus, eles temiam a Deus, eles então eram servos do Deus Altíssimo, eles não podiam ser escravos de ninguém. Então Deus, ele faz milagre, ele faz coisas acontecer, irmãos. E o que chama a atenção é que nós temos que seguir a determinação, conforme foi indicado para fazer na palavra. Às vezes a palavra sai todo dia para a gente, e a gente não deposita fé suficiente nela, não acredita que pode acontecer isso, porque, observe, irmãos, se você tem um pequeno frasco de azeite, você consegue encher muitas vasilhas com ele? Não, na lógica humana não dá para fazer isso. Mas quando Deus disse para você fazer alguma coisa, ainda que você tenha uma pequena coisa em sua mão, aquilo ali vai prosperar tão grandemente que ele disse que ela vai viver do resto. Ela vai viver do que vai sobrar daquilo que ela já mesmo tinha. Ou seja, ela pagou a sua dívida, não devia nada para ninguém mais. E ela, e não somente ela, mas os filhos dela também viveu do resto do que sobrou, do que ela mesma tinha dentro da sua própria casa. Que seguindo a instrução do profeta Eliseu, multiplicou-se de forma tal que ela viveu do resto daquilo ali, irmãos. Observa, uma coisa de ter fé na palavra, de crer na palavra de Deus, irmãos, porque Deus, é como disse ali na palavra, no livro dos esboços ali, aquilo que Deus já determinou, já disse, já aconteceu, irmão, já está determinado, não vai ter impedimento para Deus, para que não aconteça aquilo. Ah, mas não pode acontecer. Se Deus disse que vai acontecer, ele disse assim, ó, vai e enche as vasilhas, é porque vai encher as vasilhas, não tem como não encher as vasilhas. Deus determinou, vai e enche as vasilhas. E se ele disse isso através de um servo dele, automaticamente vai se encher as vasilhas, porque a Bíblia mesmo diz que uma certa vez estavam os irmãos ali pescando no mar, à noite, passaram a noite inteira pescando, e não pegaram sequer um peixe. Olha como que a palavra de Deus é. Não pegaram nada, e já estavam guardando a rede ali, cansados, já desanimados. O que eu vou falar para minha esposa? Não peguei nada hoje, vamos chegar de mão vazia, todos os pescadores ali. E a Bíblia diz que chega Jesus e fala assim, ó, toma o barco deles emprestado, fala, empresta o seu barco para mim. Coloca o barco ali no meio, fala, empurra agora no meio. Eles ficam no meio, Deus, Jesus prega uma palavra ali, poderosa. Eu sei que deve ter aumentado muito a fé de quem está ouvindo aquela palavra, porque foi uma palavra com autoridade. E a Bíblia diz que quando ele termina de pregar a palavra de Deus ali, usando o barco dos pescadores, ele fala assim, agora vocês vão e lança a rede deste lado aqui. Os pescadores falam, mas nós ficamos uma noite inteira pescando, não é possível que vai ter. Mas Jesus disse, lança a rede para o lado de cá, lança a rede ali. Aí eles falam assim, segundo a sua palavra, nós vamos lançar a rede. Porque foi a palavra de Deus, irmãos. E quando eles lançam essa rede, volta a multiplicar o peixe, muito peixe, que eles não conseguiam puxar essa rede. E precisaram chamar ainda outros barcos que estavam ali para ajudar, por causa da quantidade de peixe que era numerosa, era muito grande. Então, entenda uma coisa, irmãos. Não tinha nenhum peixe. Mas quando Jesus manda lançar a rede, estava cheio de peixe, que precisou acrescentar os barcos vizinhos. Ou seja, não foi só eles que estavam ali a noite inteira, mas foi para eles os peixes e para quem estava do seu lado. Da mesma coisa do azeite da viúva. Não foi só para ela viver do resto. Foi para os seus filhos também viver do resto. Então, ou seja, Deus multiplica onde não existe. Onde não tem nada, Deus faz alguma coisa acontecer. Não é assim que Deus faz? Então nós temos que tomar posse na palavra de Deus. Hoje a palavra foi sobre a multiplicação de pouca coisa que a mulher tinha. Às vezes você fala assim, mas a minha ideia é tão pequenininha. Não vai ter um grande efeito, não vai dar para mim sobreviver com essa ideia que eu tenho, com esse propósito que eu tenho. Mas Deus disse assim, faz tudo conforme eu vou te dizendo, que você vai ver. Você vai viver do resto, vai ver do que você mesmo vai produzir. Porque, irmãos, não é nada mais, não chegou, o profeta não veio com azeite. O profeta não veio com nada, ele somente disse.
vai e derrama o azeite dentro das outras vasilhas. Só isso. E é o que ela já tinha, irmãos. Às vezes o que você tem mesmo na sua casa, só está faltando fé e você colocar na mão de Deus. Coloca na mão, consagra Ele. Consagra a Deus o que você tem ali. E você vai ver como que você vai ser próspero. A Bíblia também tem uma história de Elias, que Deus manda Elias na casa de uma mulher e ela só tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha, e ela estava preparando ali um bolo, algo para ela e para o seu filho comer e depois morrer, porque era a seca ali era por causa do próprio profeta Elias. Ele disse para não chover durante 2 anos e meio ou 3 anos, eu não me lembro agora. Ele determinou que não fosse chover durante esse tempo, e Deus ouviu a oração dele, ele falou assim, não vai chover. Ele falou, não vai chover durante 3 anos ou 2 anos e meio, não lembro o tempo agora, irmãos, mas tem essa passagem na Bíblia. E a Bíblia diz que não chove por esse determinado tempo, porque o homem era homem de Deus, irmãos. Ele determinou que não ia chover, ele profetizou e não choveu. Então houve sede, houve fome, então muita coisa não produzia mais. E essa mulher só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Ela ia fazer um bolo, ia comer e ia morrer, porque não tinha mais nada, não tinha mais esperança. E a Bíblia diz que Deus manda ela assim, vai até um lugar, sai da beira do rio que já secou aí, e vai até um lugar que tem uma viúva te esperando ali. Essa viúva está lá, e você vai pedir para ela fazer algo para você comer ali. E o profeta vai lá, Elias vai, e essa mulher está lá, ele bate e fala assim, eu quero que você faça um bolo para mim, eu quero que você me dê algo para comer, faça um bolo. Ela fala assim, mas eu só tenho um pouquinho de farinha aqui, um pouquinho de azeite, só vai dar para mim e para o meu filho, a gente vai comer, vamos morrer. Ele fala, não, faz um bolo para mim, faz primeiro para mim. Aí ele diz que a mulher vai entender, ele vai fazer, não, é homem de Deus, é profeta. Ele vai lá, faz o bolo e entrega para ele ali. E Deus faz um milagre muito grande na vida dessa mulher também. Multiplica que não falta nada também, irmãos, Deus faz coisa sobrenatural, então a gente temos que crer na palavra de Deus. Da onde não tem nada, da onde não há esperança, Deus pode fazer alguma coisa acontecer. É igual essa mulher, ela pagou as dívidas dela, sobreviveu do resto, ela e seus filhos, com o que ela mesma tinha, mas confiando na mão de Deus operando ali. Porque foi a mão de Deus que multiplicou para ela, irmãos. A mão de Deus multiplicou, então nós temos que ter fé, que Deus sustenta, Deus cuida. Desde o começo, Deus cuida de nós, e Ele vai cuidar até o final, irmãos. Ele nunca vai deixar alguém desamparado. Ele nunca vai deixar ninguém que confia nele desamparado, ou perdido, ou sem recursos algum. Sempre Deus vai dar uma saída. Porque a Bíblia diz que ela não tinha mais saída, ela não tinha mais o que fazer ali, né? Mas chega um profeta ali e a fé dela, ela sendo serva de Deus, ela é uma serva de Deus. E jamais alguém que está livre, que Deus liberta das prisões, da escravidão, jamais Deus liberta alguém para tornar-se escravo de alguém. Ou seja, se Deus não faz esse milagre, os filhos dela seriam escravos de homens, de pessoas, e não seriam mais livres, como eles eram livres lá, porque Deus tinha libertado eles da fuga do Egito, quando eles saíram do Egito lá. Então, Deus tem uma palavra no teu coração, irmãos. Creia na palavra de Deus. Creia no seu pouco recurso aí. Às vezes quer abrir um negócio, mas não sabe se vai dar certo, não sabe se vai prosperar, não sabe se vai ter. Irmãos, creia na palavra de Deus. A palavra de Deus hoje é multiplicação de pouca coisa, de coisa que você tinha que você achava que não dá para nada, que na nossa lógica humana não daria para nada, mas a Bíblia diz que ela foi deitando, e foi deitando, e foi deitando, e foi acontecendo, e foi enchendo. E um fato interessante, irmãos, é que Eliseu pede para ela pedir vasilhas emprestadas às suas vizinhas, né? A comunhão, o seu bom comportamento, o seu bom testemunho também ajuda muito, porque eu entendo assim, na visão de gente que entende, que lê a palavra, e se ela não tivesse muitos amigos ali? Se ela fosse uma pessoa que não tivesse uma boa reputação, uma boa comunhão ali, certamente não teria muitas vasilhas. Mas a Bíblia diz que ela tinha vasilha suficiente, que deu para encher e ela vivia do resto. Então, é bom ter comunhão, é bom ser um bom testemunho, é bom servir a Deus de verdade e dar bons exemplos, porque Deus vai abençoar grandemente a sua casa, a sua família, porque essa palavra hoje é de bênção, a palavra de bênção. Não sei o que você está precisando aí, você está tudo fechado, você não está vendo recurso, mas Deus está falando assim, você vai pagar a sua dívida e vai viver com o resto que você vai mesmo produzir. Você vai produzir, não foi ninguém que trouxe. Você vai produzir o que vai pagar a tua conta e o que vai fazer você viver o resto da sua vida. Você e teus filhos, em nome de Jesus. É a palavra de Deus que faz no nosso coração hoje. E toda palavra, irmãos, como foi dito ali, toda palavra de Deus não cai por terra. Ela sempre cumpre nas nossas vidas.
e hoje essa palavra vai cumprir na tua vida. Então tenha fé, não sei se você tem um negócio, não sei se tem ideias para algum negócio, mas tenha fé na palavra de Deus. Faz tudo conforme Ele vai te dizer, que você vai prosperar e vai ver, vai contar o testemunho, irmãos, vai contar para o homem de Deus, ó, fiz tudo o que você falou e realmente encheu as vasilhas ali, realmente aconteceu o que estava escrito, o que o Senhor disse. Amém? Que Deus possa abençoar o vosso dia, né? Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Que Deus abençoe seu dia. Até mais.